No coração do Antigo Testamento, há um vale onde o tempo parece parar. Um lugar onde os exércitos tremeram, os profetas clamaram e o próprio Deus falou. Este é o Vale de Josafá, citado no livro de Joel como o palco do julgamento divino. Mas o que realmente aconteceu? Quem eram os envolvidos? E por que esse vale carrega o nome de um dos reis mais enigmáticos de Judá? Nesta narrativa bíblica transformada em um épico visual, mergulhamos em uma história pouco contada, repleta de conspirações entre nações, batalhas espirituais invisíveis, reis que desafiaram o impossível e profecias que ecoam até os dias de hoje. A cada capítulo, revelamos segredos antigos, abrimos rolos sagrados e seguimos os passos do rei Josafá, um homem entre gigantes, guiado não por espadas, mas pela voz de Deus. Com narração profunda e cinematográfica, transições suaves, cenas e desenhadas com atenção aos detalhes históricos e simbólicos, este vídeo se transforma em uma verdadeira obra dramática com toques de suspense. Um convite à reflexão, à fé e ao mistério que envolve o plano divino para as nações. Vamos começar? Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo e nós possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. No coração do antigo Oriente Médio há um vale silencioso, esquecido por muitos, mas gravado na eternidade. Um local onde os exércitos uma vez se enfrentaram, mas onde nenhuma espada foi erguida. O Vale de Josafá. É aqui que começa uma história de fé contra o medo, de reis e profetas, de guerra invisível e juízo divino. Um lugar onde o tempo pareceu parar e o céu falou. Josafá, filho de Asa, rei de Judá, um homem justo num tempo de sombras. Seu reinado foi marcado por reformas espirituais, alianças perigosas e uma fé que seria testada até os limites. Ele não era um guerreiro comum, era um rei que buscava a voz de Deus antes de brandir qualquer espada. E foi essa fé que o levou até o vale. Uma aliança improvável surgia no horizonte. Os moabitas, amonitas e meunitas se uniram. Inimigos históricos, agora marchando juntos, contra Judá. Josafá ouve a notícia e teme, não pela própria vida, mas pelo povo. O número dos inimigos é esmagador. A lógica diz para fugir. Mas Josafá faz o impensável. Ele convoca todo o povo para jejuar e orar. Num dos momentos mais poderosos da história bíblica, um rei se curva diante do povo e diante de Deus, em jejum, em súplica. Josafá levanta os olhos aos céus e clama: Senhor, nós não temos força contra essa grande multidão e não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Entre os levitas, levanta-se Jaziel, tomado pelo Espírito do Senhor. Sua voz rompe o silêncio como um trovão suave. Não temas nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Uma nova esperança nasce no coração do povo. O medo recua, mas o suspense permanece. O que Deus fará no vale e por que exatamente ali, no Vale de Josafá? A batalha está marcada. Mas como lutar sem levantar espadas? No próximo capítulo, a fé será posta à prova e alianças ocultas virão à tona. O que Deus reserva para o Vale de Josafá? Na manhã seguinte à profecia, Josafá age. Mas ao contrário dos reis da terra, ele não envia generais à frente. Ele coloca os levitas, os cantores do templo, como a linha de frente da marcha. Louvor em vez de lanças, cânticos em vez de gritos de guerra. Rendei graças ao Senhor,
porque a sua misericórdia dura para sempre, entoavam enquanto se aproximavam do vale. Enquanto Josafá marchava com fé, no acampamento dos inimigos, algo inexplicável acontecia. Desentendimentos começaram entre os moabitas e os amonitas, acusações, suspeitas, medo. O que era aliança se transforma em caos. Na escuridão da noite, aliados se tornam inimigos. Espadas são sacadas, lanças cravadas em peitos errados, gritos ecoam pelo vale. Quando o exército de Judá chega ao topo da colina, tudo o que encontram é silêncio e corpos, muitos corpos. O vale, que deveria ser palco de uma das maiores batalhas de Judá, agora se torna memorial de um milagre. Não houve luta. Nenhum escudo se quebrou. Nenhum sangue de Judá foi derramado. A única força em combate foi a do Altíssimo. Durante 3 dias, o povo recolhe os despojos da batalha. Ouro, prata, armas, roupas. Era tanto que mal conseguiam carregar. Naquele dia, o vale de Josafá passou a ser chamado de Beracá, que significa bênção. Porque ali, Deus lutou pelo seu povo. Ali, a fé triunfou sobre o medo. E uma aliança que parecia selada pela morte foi destruída sem que uma só flecha fosse disparada. Nem todos os inimigos estavam no campo de batalha. Enquanto Josafá celebra, forças invisíveis se agitam. O vale foi testemunha de uma intervenção divina, e isso não passou despercebido no mundo espiritual. Pois o vale de Josafá, segundo o profeta Joel, ainda será palco de outro evento, muito maior. Um julgamento final, um dia que ainda está por vir. Uma batalha vencida, mas uma guerra ainda por vir. No próximo capítulo, profecias esquecidas ressurgem. O céu voltará a falar e o verdadeiro significado do vale será revelado. Após a vitória milagrosa no Vale de Josafá, o rei retorna a Jerusalém. Seu coração está cheio de gratidão, mas também de uma profunda reflexão. O povo o aclama, mas Josafá sabe que aquela vitória foi muito mais que um simples triunfo militar. Algo divino aconteceu ali, e ele sente que o que aconteceu no vale é apenas o começo. O céu se calou após a vitória, mas Josafá sabia que não poderia permanecer em silêncio. O juízo de Deus não havia terminado. Josafá convoca os profetas e sacerdotes de Jerusalém. Ele busca a palavra de Deus, pois sente que algo grande está para acontecer. A vitória no vale foi uma intervenção clara, mas ele sabe que ainda existe algo mais. Entre os sacerdotes, o profeta Eliezer, um homem de sabedoria antiga, levanta-se e com voz grave diz: "O Senhor falou de uma maneira clara, ó rei. O seu juízo não é apenas contra os inimigos visíveis, mas contra as nações que se levantaram contra o seu povo. O tempo de Deus é misterioso, mas ele fará justiça sobre todos os que se opõem à sua vontade. O vale de Josafá é um sinal, mas não um fim." Jerusalém vive agora em um silêncio inquietante. O povo celebra, mas uma nuvem de incerteza paira sobre a cidade. Será que a paz durará? Ou será que o Senhor ainda tem algo mais a dizer? Durante a noite, o rei se retira ao templo. Ele sobe ao altar sozinho e clama: "Ó Senhor, não nos deixe em paz com nossos inimigos. Porque se somos teu povo, devemos cumprir tua vontade. Se nos deixarmos ser vencidos por eles, o teu nome será desonrado." Mas no silêncio algo acontece. O céu parece se abrir por um instante e uma voz, suave mas clara, ecoa nos ouvidos de Josafá.
No outro dia, Josafá acorda com uma visão clara em sua mente. Ele recorda as palavras do profeta Joel, palavras que ainda ecoam entre os antigos rolos que guardam as profecias. O Senhor dará ordem aos seus exércitos no vale de Josafá. Ali, ele julgará todas as nações, separando o justo do ímpio, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Josafá se sente tocado por essas palavras. Elas não são apenas uma advertência, mas uma promessa. O vale, que testemunhou a intervenção divina, agora é visto como o palco de algo ainda maior. Multidões estarão reunidas no vale de Josafá, e o Senhor julgará as nações, continua o pergaminho. Mas antes que isso aconteça, o Senhor levantará sua voz, e todos os corações serão abalados. Josafá não pode ignorar a visão que recebeu. O juízo de Deus ainda está por vir, mas a preparação deve começar agora. Ele convoca todos os líderes, sacerdotes e profetas. O povo deve se preparar. O coração de Israel deve estar pronto para o julgamento de Deus. O rei de Judá compreende que o que aconteceu no vale foi apenas um prelúdio do que está por vir. O vale não é apenas um campo de batalha, mas o local onde o destino das nações será decidido. Enquanto as palavras de Joel ecoam e os preparativos começam, uma batalha mais sombria se aproxima. No próximo capítulo, o que é visto aos olhos humanos se tornará apenas um reflexo da verdadeira luta espiritual que está prestes a se desenrolar. Os preparativos para o julgamento de Deus começam. Não uma batalha física, mas espiritual. O povo de Judá sabe que para enfrentar o que está por vir, deve se purificar diante do Senhor. Josafá ordena que o templo seja restaurado, que o povo se una em jejum e oração. Mas não se trata apenas de uma preparação externa. O coração da nação precisa estar alinhado com a vontade divina. Enquanto Jerusalém se prepara, Josafá sente algo ainda mais profundo no ar. Não é uma guerra contra homens, mas contra principados e potestades, uma batalha invisível que se desenrola nas regiões celestes. Numa noite silenciosa, enquanto o povo se prepara, Josafá recebe uma visão inquietante. Ele vê o céu se abrir e dentro dele uma guerra que jamais poderia ter imaginado. No alto, anjos em guerra contra forças sombrias. Os céus estão em tumulto. Embaixo, os inimigos de Judá, que pensavam ser os inimigos humanos, são apenas peões de uma batalha espiritual maior. Josafá vê um ser escuro, alto e imponente, com olhos flamejantes. Ele não é apenas um líder militar, mas a personificação de uma força que deseja a destruição de Israel. O nome desse ser? O príncipe de Moabe. Mas contra ele, uma força invisível, divina, se prepara para a batalha. Os anjos estão posicionados, aguardando o comando do Senhor. Josafá, agora ciente da batalha que não pode ver com os olhos humanos, se volta para os profetas em busca de entendimento. O que significa tudo aquilo? O que ele viu? É quando o sacerdote Azarias, tocado pelo Espírito Santo, revela o que ninguém se atreveu a dizer. A batalha não é sua, ó rei, mas do Senhor. Deus está levantando seus exércitos no céu e na terra, mas mais do que isso, ele está preparando o juízo. No vale de Josafá, onde você venceu seus inimigos físicos, a batalha espiritual será travada. O céu e a terra irão se enfrentar. Enquanto o povo se prepara em Jerusalém, a batalha mais feroz está sendo travada em um plano que ninguém pode ver. O exército de Deus e os exércitos das trevas se enfrentam no céu, onde a guerra nunca cessa.
A força das trevas tenta se infiltrar na mente dos homens, corrompendo seus corações e afastando-os de Deus. Mas os anjos, com força divina, se mantêm firmes, enfrentando os principados das trevas. No campo da batalha espiritual, o príncipe de Moabe comanda suas forças. Ele conhece o coração do homem, suas fraquezas, e tenta usar isso contra a nação de Judá. Mas em um momento decisivo, um anjo do Senhor, liderado por Miguel, surge com uma espada flamejante. Um confronto épico se desenrola e as trevas recuam. A luz brilha e a vitória começa a se desenhar. No amanhecer, após a batalha espiritual travada nos céus, a paz começa a cair sobre o vale. Mas essa paz é apenas o prelúdio do juízo de Deus. Josafá se aproxima do vale, onde os exércitos caídos já não estão mais, mas o eco da batalha ainda ressoa. O juízo de Deus é iminente, ele pensa. O Senhor fez o que era impossível. O vale começa a se iluminar com um brilho suave, e um anjo aparece ao longe, gesticulando como se fosse o sinal do começo de um novo ciclo. O céu se acalmou, mas a batalha ainda não terminou. No próximo capítulo, o juízo de Deus será anunciado e o destino das nações será finalmente decidido. O amanhecer no vale de Josafá traz um silêncio profundo. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio do juízo iminente. Josafá, ao chegar ao vale, sente o peso desse silêncio. Não há mais corpos nem armas, somente a lembrança de um grande conflito que ocorreu nos céus e na terra. O povo de Judá, reunido ao redor do vale, está em oração. Não uma oração de vitória, mas de espera. Eles sabem que o juízo de Deus não é apenas uma vitória sobre os inimigos, mas uma vitória sobre a corrupção do coração humano. Este é o momento em que o Senhor falará, e suas palavras ecoarão pelo tempo. O silêncio do vale será quebrado, mas pelo som da justiça divina. De repente, o céu começa a se agitar. As nuvens que antes eram serenas começam a se mover, formando um cenário majestoso e imponente. A terra treme ligeiramente. O povo observa em silêncio, com os corações acelerados. Eles sabem que algo grandioso está acontecendo. E então, uma voz, como o som de muitas águas, desce do céu. A voz do Senhor que atravessa a imensidão se faz ouvir por todos. Chegou o tempo de minha justiça. Eu reunirei todas as nações no vale de Josafá. Ali o juízo será pronunciado, o trigo será separado da palha e os justos herdarão a terra. Os raios de luz iluminam o vale, enquanto a voz do Senhor continua, proclamando um juízo de separação. As nações serão julgadas pelo que fizeram ao seu povo, ao seu nome e à sua verdade. O juízo de Deus desceu sobre as nações, e o silêncio no vale é quebrado pelo choro do povo. Não é um choro de tristeza, mas de arrependimento. Judá, ao ver a grandeza do juízo divino, sente o peso de seus próprios pecados. Não é uma batalha contra os inimigos que traz vergonha, mas o reconhecimento de que, por vezes, a nação falhou em ser fiel. Josafá, com o rosto voltado para o céu, também chora. Ele não é só o rei, mas o homem que diante do Senhor reconhece a própria fragilidade de seu povo. Mas o choro não é desesperador, é um choro de renovação. A grandeza do juízo de Deus traz ao mesmo tempo a esperança de que após a purificação a nação será restaurada. Enquanto os corações se quebram diante de Deus, o céu começa a responder. Uma luz dourada, suave e acolhedora
começa a cobrir o vale, trazendo uma sensação de paz. Os anjos com vozes harmoniosas começam a cantar. O hino celestial ressoa nos corações dos justos, trazendo consolo e esperança. É a promessa de restauração de Deus. Eu restaurarei a sua terra, diz o Senhor. Aquele que semeou em lágrimas, colherá com alegria. O seu trabalho não será em vão. Judá, que foi purificado pelo juízo de Deus, agora se vê diante de uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar, de ser a luz que brilhará para as nações. O juízo não foi para a destruição, mas para a purificação. O Senhor não busca a morte do ímpio, mas o arrependimento do coração. O juízo de Deus terminou, e o silêncio no vale se transformou em um canto de paz. O povo de Judá agora entende que, ao passar pelo fogo da purificação, encontrou sua verdadeira força. Josafá, com o coração cheio de fé, sabe que o futuro de Judá está nas mãos do Senhor. O vale, agora marcado pela justiça, será sempre um símbolo de fé e restauração. O Senhor fez o que era impossível. Ele derrotou os inimigos, purificou o povo e agora traz uma nova aliança, uma aliança de paz. O juízo de Deus veio, mas com ele veio também a misericórdia. O vale de Josafá, um local de destruição, se tornou um símbolo de restauração e fé renovada. O Senhor, que purifica, também restaura. Que essa história de fé, luta e vitória seja um lembrete de que, no fim, sempre há esperança. E assim concluímos a jornada pelo Vale de Josafá. Esta história, rica em fé e revelação espiritual, nos lembra que as batalhas que enfrentamos são mais profundas do que imaginamos e que a justiça de Deus sempre prevalecerá. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Compartilhe com seus amigos e família para que possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Muito obrigado, comece com Deus e até a próxima.